Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Esse é o nosso Day News Fatos Relevantes, saindo agora na nossa edição da manhã. Fatos relevantes comunicados ao mercado que saíram ontem para vocês ficarem bem informados e já nas expectativas do que pode acontecer hoje com as cotações dos nossos queridos fundos imobiliários. Eu aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos. Responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A gente vai ver os proventos do dia. Hoje é o sétimo dia útil, né? Quem é que tem como database hoje? Bate-papo, informações importantes, trazendo para vocês uns trechos aí de um relatório gerencial de um fundo imobiliário para dar algumas explicações para vocês. E fatos relevantes comunicados ao mercado. Hoje tem muita informação para vocês. Próximos proventos, hoje é o sétimo dia útil. Sétimo dia útil, a gente tem IBCR11, expectativa de rendimento mais baixo, né? IPCA, muito indexado ao IPCA, RBRF 11, RBRY11 também, expectativa de rendimento mais baixo, RBRR também, expectativa de rendimento mais baixo, IRIM e RDM, todos expectativa de rendimento mais baixo. Já o Game 11, expectativa de manter o rendimento, e o Blur 11, eu não confesso que eu não acompanho esse fundo. Mas o Game 11 deve manter porque fez reserva no mês passado. Agora vamos bate-papos, informações importantes. Pessoal, algumas pessoas falando aí, por que o Vino 11 está caindo se ele está pagando tão bem? A gente tem que entender por que ele está pagando tão bem. Primeiro, vamos lá. O fundo gerou nesse mês apenas 4 centavos e 8 milésimos de real. Então, ou 4,8 centavos. Então não deu nem 5 centavos que ele gerou, mas ele distribuiu 6 centavos. Por que ele está distribuindo um pouquinho a mais aí? Porque o fundo conta ainda com 15 centavos de resultado acumulado não distribuído, fruto do principal recebimento da primeira parcela da venda de 49% do BM336 realizada em abril, que ele ainda vai receber mais 2 parcelas em abril de 2025 e abril de 2026. E essa parcela recebida aí, ele pagou mês passado 6 centavos, esse mês 6 centavos, e ele ainda tem 15 centavos. Provavelmente o próximo provento vai ser gordo. Ele pode segurar 5%, eu diria aí que ele pode segurar uns 3, 4 centavos aí, vai vir um provento mais gordo aí depois volta a pagar algo aí próximo de 6 centavos novamente. Então fecha o semestre, provento gordo, depois 6 centavos, tá certo? E aí ano que vem, começa o ano pagando pouco, e depois em abril volta a pagar de novo 6 centavos e assim novamente em 2026. Então, Vino 11, esses 6 centavos é o não recorrente, mas esse não recorrente vai durar um bom tempo. Agora vamos aos fatos relevantes comunicados ao mercado. SNEL 11, Fundo Imobiliário de Usinas Elétricas, comunica sobre a nova data da transferência da administração do fundo, que se dará no fechamento do mercado do dia 19 de junho, com a efetiva transferência na abertura de mercado e, consequentemente, a data base. A partir da nova transferência, haverá também a substituição dos prestadores de serviços de custódia, controladoria e escriturização de cotas. Então, SNEL 11, que foi autorizado na Assembleia Geral Extraordinária um novo administrador, vai mudar o administrador dia 19 de junho, depois da data com de proventos, não antes da data com de proventos, conforme estava previsto antes. CRAA11 é um fiagro de recebíveis e ele está fazendo a nova emissão. Ele é gerido pela Esparta. Terceira emissão de cotas, querem captar 150 milhões de reais. Aí vamos lá, o que chama atenção. Preço, R$ 100. R$ 2,30 de taxa. É uma taxa salgada. Quando a gente fala de 2 a 3 centavos, eu chamo de salgadinha. De 2 a 3% eu chamo de salgadinha. 3 a 4% salgada, acima de 4 salgadíssima. Então essa aqui é salgadinha, é uma taxa de R$ 2,30, mas para uma oferta pública, nesse caso aqui é uma oferta pública, está condizente do que o mercado está cobrando. O fundo vai crescer 3,03%,
3,03 o fator de proporção, que é 303%. Vai crescer muito, vai multiplicar por 4, porque hoje ele é um fundo de 50 milhões de reais, quase 50 milhões de reais, vai querendo captar mais 150 milhões de reais. A database vai ser 13/6. O que eu quero dizer? Abaixo do valor patrimonial. A Sparta, a gestora Sparta, fazendo emissão abaixo do valor patrimonial. Gente, o valor patrimonial que eu tenho do CRA 11 não é o valor patrimonial divulgado referente a 31 de maio, do último dia de maio. É sim referente a esse aqui de R$ 102,09. Então, de repente, essa emissão pode até ser no valor patrimonial, mas hoje, pela informação que eu tenho, pelo informe mensal, o último informe mensal do CRA, a emissão é R$ 2,09 abaixo do valor patrimonial. Porém, o preço de mercado está R$ 105,65, R$ 3,00 aí de ágio. Com certeza deve cair esse preço. Essa emissão é uma oferta pública que vai ter negociação de direitos e não terá sobras. Mas eu confesso que a minha surpresa, e eu quero ver o próximo VP que o CRAA vai informar, inclusive eu vou trazer aqui para vocês a informação em DN News quando eles informarem, para saber se a Sparta está fazendo emissão abaixo do valor patrimonial. A AZQ11, Fiagro também, de recebíveis, considerando que o fundo detém 9,83% das cotas do CAIT Fiagro Direitos Creditórios, gente, fundo que investe em direitos creditórios é mais arriscado. É o tal dos FDICs. E referente ao fato relevante divulgado dia 7 de junho pela Vortex, comunicamos que a administradora e a gestora manterão os mercados e os cotistas informados acerca de qualquer eventos materiais relacionados ao fundo investido que possa impactar o fundo. Sim, a AZQ fez um fato relevante referente a um outro fato relevante para dizer que vai manter informado sobre qualquer coisa. Só para dizer que vai manter informado, que oficialmente eles não disseram nada. Mas qual é esse outro fato relevante? Gente, esse outro fato relevante eu trouxe ele também, fui buscar essa informação. Eu fui procurar que foi divulgado semana passada e agora comunicou todo o mercado, por isso que a AZQ vem caindo. Administradora e gestora, agora, mas aqui é a administradora e gestora, não do AZQ, administradora e gestora do Caeté Fiagro, tomaram conhecimento por meio de notícias vinculadas pela mídia acerca da existência de mandato de prisão, tendo como alvo o senhor Ricardo Stoppe, do contexto da Operação Greenwashing, deflagrada em 6 de junho pela Polícia Federal, em decorrência de alegadas irregularidades em projeto de créditos de carbono. A referida operação as partes nela envolvidas relacionam-se a determinados ativos integrantes da carteira do fundo. De que fundo? Eu estou falando do Caeté Fiagro, que o AZQ investe. Certificado de recebíveis imobiliários da Ecosecuritizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio, companhia de securitizadora, com sede em São Paulo e tal. Os RAs lastreados em notas comerciais emitidas pela Stop LTDA, que é o cara que foi preso, é o dono dessa empresa, Sociedade Empresarial de Responsabilidade Limitada, com sede na cidade de Porto Velho, estado de Rondônia, avenida tal, isso. Então, pessoal, o que o AZQ trouxe aqui, que eles tomaram conhecimento através da mídia, o fato relevante da Vortex, que está esse problemão aí. O CRA emitido em cima de projetos de crédito de carbono, que é um dos lastros dos CRAs, e tem, vamos dizer assim, irregularidades nesses projetos. Por isso a AZQ vem caindo. Isso é 9% do fundo. A LZR11, Fundo Imobiliário Híbrido de Tijolos, vem a público informar ao mercado e seus investidores que o encerramento do período de coleta de intenções de investimentos de investidores no âmbito da oferta, aquela fase de oferta pública, ocorrerá no dia 21 de junho de 2024. Pessoal, terminou recentemente
a fase de sobras e montante adicional. O pessoal está perguntando, Kiko, vai ter rateio do montante adicional? Gente, não vai ter rateio. Tudo que você pediu, você vai ser atendido. Fique tranquilo. Coloque o dinheiro na conta e pague. Tudo que você pediu vai ser atendido nas sobras e montante adicional. Agora pode acontecer de ter rateio na fase de oferta pública, que é a fase subsequente a essa fase das sobras e montante adicional. E BCR11, Fundo Imobiliário de Renda Urbana, e BCR11, para quem não sabe, é aquele fundo que vendeu imóveis para o ALZR11 e o para o TRXF11, e o TRXF11 comprou imóveis dele com cotas e vice-versa. Um comprou cota do outro, comprando o imóvel. Então, essas cotas do 14 do 6, que hoje estão lá dentro da carteira, essas cotas do TRX vendeu as cotas vendeu o imóvel para o IBCR e recebeu cotas do fundo em vez de dinheiro, que foram a R$ 104,90, no dia 14 do 6 serão liberados para negociação a R$ 131,13. Gente, se é R$ 131,13, comprou a 104, se eles conseguirem vender aí a 120, 130 e 125, vão vender com baita lucro. JSAF11, Fundo Imobiliário Multiestratégica, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária com as seguintes pautas. Primeira pauta, todas as duas são conflitos de interesse. A primeira é aquisição pelo fundo de certificado de recebíveis imobiliários decorrente de ofertas públicas registradas ou dispensadas de registros pela forma de regulamentação aplicável, estruturada, coordenada e distribuída pelo administrador ou pela gestora Safra Asset. B. Aquisição pelo fundo de cotas de fundos administrados ou geridos pelo administrador, pelo gestor ou parte relacionados a este, bem como cotas de fundos imobiliários decorrentes de ofertas públicas registradas ou dispensadas de registro na forma de regulamento aplicável, estruturado, coordenado, distribuídos pelo administrador, pelo gestor ou por partes relacionadas a esse, incluindo no mercado no primário as cotas de emissão do JS Real Estate Multigestão e Investimento Imobiliário. Para quem não sabe, esse é o JSRE11. Então, o JSAF11 está convocando seus cotistas para voltar pautas perguntando: vocês aceitam que eu invista em investimentos que são administrados ou geridos pelo meu administrador, pelo meu gestor, e também no meu outro fundo, meus outros fundos, por exemplo, o JSRE11, vai votar, os cotistas vão votar se aceitam ou não esse conflito de interesse. CCME11, eu trouxe ontem o provento do CCME11, foi mais baixo, foi 8 centavos, e eles trouxeram informações sobre isso. Com o intuito de promover maior previsibilidade, a gestora divulga nessa data uma guidance conforme expectativa dos rendimentos mensais de 8 centavos a 9 mensais, 9 centavos, 3 ou 9 centavos e 3 milésimos de real por cota a serem distribuídos pelo CCME nos meses de julho a setembro de 2024. A estimativa de distribuição indicada acima foram baseados nos rendimentos recorrentes dos ativos do fundo e das reservas acumuladas. CCME, o fundo pagou menos. O cotista pergunta, por que está pagando menos? No mesmo dia já trouxe essa informação. E tem mais, aqui eu trouxe só um parágrafo, tinha mais coisas. Eles falaram, ó, o IPCA mais baixo, foi uma das coisas. A questão de ter alocado financeiro em um fundo imobiliário que gerou desenquadramento de rendimento, o rendimento vai vir só para o próximo mês, que foi pago agora, não no mês passado, e também o fato de o mercado de fundos imobiliários estar em baixa, eles giraram menos fundos imobiliários, então também com isso o rendimento caixa foi mais baixo. O rendimento foi bom? Eu confesso que não, mas o fato de a gestora ser transparente e trazer informação, eu gostei realmente. EVBI 11 foi aprovado nos termos de apuração do procedimento da consulta formal publicada nessa data o desdobramento das cotas segundo a razão 1/10 a realizar-se no fechamento de mercado de 13 de junho, de forma que, para cada cota de emissão do fundo efetivamente detida conforme expectativas
posição de custódia no fechamento de mercado da database será distribuída a outras 9 cotas. Então vai acontecer o desdobramento 1 para 10 do EVBI 11, Fundo Imobiliário de Varejo, mais um virando base 10. Vai acontecer quando? Vai ser desdobrada a partir do dia 14, já vai estar desdobrada, sendo negociado na base 10 e até dia 18 o cotista que é atual cotista vai receber suas outras 9 cotas base 10. Então, dia 14 de junho, mais um fundo imobiliário base 10 de tijolo. Agora vai ser o EVBI 11. MXRF 11, meu queridinho. Quem não conhece essa camiseta, ó, eu amo MXRF 11. Isso aqui foi uma das coisas que ajudou muito o canal a crescer lá por volta de 2019, 2020. Foi o nosso querido MXRF 11, por isso que eu amo tanto esse moço. Publicou a ata da Assembleia Geral Extraordinária, onde foi aprovada a realização em até 12 meses da 10ª emissão de cotas do fundo, um montante total de 800 milhões de reais, e podendo ser acrescido mais 25%. Olha só, participou apenas 2,56% das cotas do fundo votaram. Eu votei, eu sou cotista, eu votei, e eu aprovei. Eu estou nesse 74% que votou aprovação da cota. Mas olha só, apenas 2%, 2,5% participou. E isso é o normal, hein? Já trouxe outros resultados aí, pouca gente. Mas foi aprovada. A emissão de cotas do MXRF11 foi aprovada com 74% das cotas. Então, logo deve sair. Quando sair, eu trago essas informações para vocês aqui no canal, os dados dessa nova emissão de cotas do MXRF11. VRTM11 encerrou o período de preferência e vai ter início do período de sobras. O fator de sobras equivalente a 5,73. Então, para cada cota que você subscreveu do VRTM11, vai ter direito a 5,73 cotas no direito de sobras. Tá certo? A gente sabe que o VRTM está fazendo essa emissão para adquirir aqueles fundos, ou o URE11, ou o FF11, e também o FOAE11. Então vai ser utilizado, por enquanto que eu sei, só foi aprovado o FOAE11. Vai usar essas cotas para aquisição dos ativos desses fundos. LGCP11. Gente, LGCP11 eu fiz um stories, né? Onde eu disse que a gente tem que prestar atenção porque ele só tem um inquilino. Aí teve gente, então você não conhece o fundo? Não, ele tem um monte de inquilino. Então eu vou ler o comunicado e vou explicar para vocês por que eu disse que ele tem só um inquilino. Comunica aos cotistas e o mercado que assinou nessa data o instrumento particular de contrato de locação de imóveis para finalidade comercial para alocação de 2.175 metros quadrados do ativo LOG, guarda esse nome, LOG, Gaioli Business Park, que fica na Avenida Amanso Gaioli, lá na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. Informa que a pulverização da locação corrobora com a estratégia da gestora e da Log Comercial Properties S.A. Quando eu falei que ele tinha só o inquilino, é porque quem gere mesmo os imóveis dele, botando inquilino e administrando e cuidando da logística de tudo, não é a gestora do LGCP, é a Log. É a Log que faz os contratos, que é a empresa contratada para a administração de todos os imóveis. É ela que administra os imóveis. Não é a gestora que administra os imóveis. Por isso, quando eu digo que o LGCP tem um inquilino, quando eu disse, né, eu vou parar de dizer isso, é porque ele tem um administrador de todos os seus imóveis, tá certo? Mas ele tem vários inquilinos. O prazo do contrato é de 36 meses e tem valor de face aproximadamente 25% maior que o praticado anteriormente, capturando o valor para os cotistas conforme expectativa mencionada no fato relevante publicado em 28 de fevereiro. Em 28 de fevereiro saiu o inquilino desse imóvel e eles falaram assim, ó, esse inquilino saiu, mas o aluguel praticado por ele era muito baixo, a expectativa é que a gente alugue para outro com
um valor de aluguel mais alto. Foi isso que foi dito lá em 28 de fevereiro. E agora eles fizeram a nova alocação 25% mais cara. Canuc 11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, dia 13/6 está liberando as cotas da sua segunda emissão. Eles captaram aí mais de R$ 500 milhões. O preço da emissão foi R$ 100 mais 88 centavos, com 2% de taxa. Então dá quase R$ 103. Hoje no mercado está R$ 65,20. Não vou ficar surpreso se daqui até dia 13 Canuc 11 chegar a R$ 103 no mercado. BLMG 11. Ontem eu trouxe para vocês o fato relevante do GGRC que comprou imóveis cotas do fundo AAA ordinárias. Mas ele comprou essas cotas de quem? Ele comprou do BLMG. O BLMG tinha cotas desse fundo e esse fundo tem uma alavancagem lá por trás, tá, gente? Comunica aos cotistas e ao mercado geral nesta data que o fundo concluiu a venda, cessão e transferência de 1.125.000 cotas ordinárias e 500.000 cotas preferenciais B do tipo da emissão do AAA, cotas AAA preferenciais B, em conjunto com as cotas AAA ordinárias, as cotas, todas de emissão do AAA Fundo de Investimento Imobiliário, fundo de investimento imobiliário constituído sob forma de condomínio fechado, escrito CNPJ tal. As cotas correspondem a 50% da emissão do AAA, então detidas pelo fundo. Então, o BLMG vendeu 50% das cotas detidas por fundo, mediante compensação de crédito detido pelo GGRC em face do fundo no mesmo montante. O crédito GGRC originou-se da subscrição realizada pelo fundo de 10 milhões de cotas de emissão do GGRC no âmbito da 7ª emissão e 50 mil relativos a cotas AAA preferenciais à vista em moeda corrente. Então, BLMG, com isso, recebeu uma graninha dessas cotas que ele vendeu, e recebeu cotas do GGRC 11, que agora ele tem uma certa liquidez. O GGRC até contratou formador de mercado, e com isso ele pode vender e diminuir a sua alavancagem. Então ele recebeu 112.500.000 em cotas do GGRC, e uma parte em grana, acho que até esse valor está errado, eu tinha que dar uma outra olhada, relativos a cotas, ele recebendo, e ele vai diminuir a sua própria alavancagem, pelo menos aquela preocupação que o cotista tinha referente aos aportes desse ano, que tinha que pagar a alavancagem, já não vai ter mais. Por isso que o fundo subiu bem ontem, que essa notícia saiu pela manhã, antes da abertura de mercado. Chegamos ao final do programa, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. O vídeo fica longo porque tem muita notícia, mas trazendo tudo aqui para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.